o Urban ele nasce a partir de uma leitura muito específica da cidade. Eu acho que ela não é uma leitura nova, mas ela era uma leitura necessária feita por um agente como nós. A leitura, ela parte de um olhar da cidade que enxerga, sobretudo, 3 traços definidores de São Paulo. Quais são esses 3 traços definidores? O primeiro é de que a cidade é marcada por grandes desequilíbrios, assimetrias. Quais são esses desequilíbrios e assimetrias? A primeira delas, sem dúvida, o desequilíbrio entre a oferta de espaços de trabalho e espaços de moradia, né? Se a gente lembra que tem 3 milhões de pessoas que se deslocam da Zona Leste para as regiões centrais e do Sul para trabalhar, isso mostra um profundo desequilíbrio. Se a gente pensa que, além desses 3 milhões, você tem mais 1 milhão de pessoas que saem do ABC e se deslocam para São Paulo, são 4 milhões de pessoas que fazem um deslocamento pendular, que certamente consome entre 1 a 3 horas, dependendo da pessoa e dependendo do local de moradia. É uma simetria que nos chamou a atenção como primeiro fato definidor da cidade. O segundo traço definidor que a gente identificou na cidade é, comparando São Paulo com as grandes cidades do mundo, as cidades globais. Se você compara São Paulo com Nova York, com Tóquio, com Paris, com Chicago, você vai perceber que São Paulo, entre elas, é aquela que tem o maior estoque de áreas centrais subutilizadas. Então, a gente ficou imaginando, puxa, por que é isso? Alguma coisa, isso constitui uma tremenda oportunidade de reinvenção da cidade, precisamos fazer alguma coisa. Vou mostrar algumas fotos para a gente não ficar no abstrato em relação ao que é essa ociosidade. Isso é uma foto, essas são fotos tiradas no raio de, no máximo, 5 quilômetros. A maior parte é no raio de 3 até 1 quilômetro do Marco Zero, da Praça da Sé. São espólios industriais, né? Para onde eu aponto? Aqui. São galpões industriais de indústrias que não estão mais ali, né? Deixa eu voltar aqui para não atrapalhar. E, basicamente, a nossa leitura na época é de que, puxa vida, o marco regulatório de ocupação dessas áreas, que regia a ocupação dessas áreas, andou muito mais devagar do que a própria economia. A partir dos anos 80, você tem uma rápida dispersão industrial, uma desconcentração industrial que toma conta dessas áreas. Então, basicamente, você tem um território congelado, não é? De uma economia que é muito fluida, né? Que, num espaço de 30, 40 anos, se esvaiu daí. Essa atividade, na verdade, foi para dentro do estado de São Paulo, para o nordeste do Brasil, foi para a China, foi para a Índia, e certamente não está mais aqui. Esse, então, o segundo traço definidor, a profunda abundância, a grande abundância de áreas subutilizadas em regiões muito centrais e muito ricas em infraestrutura. Passando para o terceiro traço definidor de São Paulo, que a gente entendeu e leu naquele momento, é um profundo hiato, eu diria uma profunda falha, uma profunda dupla falha no processo de urbanização de São Paulo. Eu chamo de dupla falha porque ela é uma falha tanto de mercado, das forças de mercado, as forças dirigidas pelo mercado de capitais, as forças dirigidas pelas grandes construtoras e incorporadoras do país, né, presentes aqui nas cidades, e também uma falha de governo, no sentido de que o governo também produz ativamente um tecido urbano que é muito falho. E também, para não ficar muito no teórico, eu quero mostrar algumas imagens. Isso aqui é um exemplo típico do que é uma falha de mercado. O mercado vem construindo empreendimentos que são exclusivamente voltados para dentro, olham unicamente para dentro, não se preocupam com o que eles geram para fora, não se preocupam com a externalidade, positiva ou negativa, que se gera. Então, basicamente, o mercado gera hoje uma cidade de muros, né? Tem até um livro clássico da Teresa Caldeira, acho que vale a pena todo mundo ler, The City of Walls, né? Fala de São Paulo, retrata isso tudo,
que não é uma novidade na academia, mas para a comunidade que eu convivia, de empreendedores, no mercado de capitais, etc. Era uma profunda novidade. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Muita gente me falava isso. Nunca ninguém me mostrou isso. Então, basicamente, isso deve ser muito óbvio para muitos de vocês. Não é óbvio para a comunidade em geral. Não é óbvio para a cidadania. A gente, todo mundo, aqui na academia, sobretudo, a gente tem que lembrar que a gente precisa criar uma linguagem sem jargões para dizer isso para as pessoas. Olha, a gente vive em uma cidade de muros. As pessoas realizam um empreendimento que só olham para dentro, isso está matando a cidade, está matando a vida nas calçadas, não cria espaços públicos, que é o tema de hoje, né? Esses são os exemplos. Certamente isso aqui não é um espaço amigável para o pedestre, né? E você tem desde as coisas mais gentrificadas como essa, até coisas mais, digamos assim, hipsters, como essa. E a falha de mercado, ela é também acompanhada por falhas de governo. Vamos lembrar, isso aqui é resultado de uma política governamental. Minha Casa Minha Vida produz monstros como isso. E talvez a política do Minha Casa Minha Vida, que certamente é uma política bem intencionada. Ninguém faz uma política querendo ferrar com os outros. Mas ela produz monstros de cidade. E ela está se reproduzindo em todas as cidades de médio, grande porte no Brasil. O que essas políticas públicas criam? Bolsões de isolamento, polos de violência, polos de ódio social e de exclusão. Tem aquele artigo, aquela entrevista muito simpática do Aravena na Folha de São Paulo, que ele diz o seguinte: minha casa não é minha vida. Minha casa é o conjunto de oportunidades que o lugar onde eu moro oferece. Né? E basicamente o que Minha Casa Minha Vida está fazendo é oferecer um teto e subtrair a cidade. Isso não é vida. Então, a gente tem que pensar em maneiras de como evitar esses grandes monstros. Vocês vejam que aqui, isso é um empreendimento novo, né? Esse aqui é um empreendimento velho. Há uma questão não só de hardware, é um problema de software também. Como é que você opera esses espaços? Né? Como é que você não faz com que isso aqui, depois de 2 anos, fique igual a isso aqui? Há uma questão não só de configuração espacial, mas uma questão de gestão. Nos Estados Unidos, a gente sempre percebe que é uma questão de cuidado com os edifícios, com os espaços, que é uma questão de zeladoria, né? A gente não pensa em zeladoria. A cidade de São Paulo está largada às traças. Por mais admiração que eu tenha por essa administração, a gente não pode deixar de ver o estado em que as ruas e calçadas estão. Entende? Então, algo também a se pensar como elemento de reflexão em relação a espaços públicos. E aqui a cidade de Tiradentes, só para completar, a segunda falha, a segunda falha, que é o terceiro traço definidor de São Paulo. Você recapitulando, então, os 3 traços definidores que a gente identifica no Urban no começo, então, grandes desequilíbrios, assimetrias entre ofertas de moradia e de locais de trabalho, entre áreas permeáveis e não permeáveis, entre espaços públicos e privados, o grande estoque de áreas centrais subutilizadas e, terceiro, a grande falha de mercado que permeia a fabricação da cidade. Bom, então, é com esse olhar, esses 3 traços definidores que norteiam a formação do Urban. Então, o que o Urban é, na verdade? O Urban é uma organização sem fins lucrativos, fundada por uma iniciativa minha, da minha família, basicamente. E a gente é um pouco presunçoso. Eu sei, a gente gosta de se definir como um do tank, não como um think tank. Por que isso? Porque, basicamente, os think tank existem aqui no Brasil. Acho que o Brasil produz um conhecimento de classe mundial. Os textos são muito informativos, a leitura que há no Brasil é extraordinária. A gente tem um déficit do fazer. Então, no fundo, o Urban não é que a gente não pensa, a gente pensa bastante, mas a gente quer fazer. Então, a gente se autodenomina um pouco presunçosamente, nos perdoem, como um do tank, mas o interesse é justamente de promover a convergência, um pouco como se faz no Design Trust, que a Susan acabou de contar para a gente. A gente se vê como um grande fórum de convergência de interesses, além de uma grande convergência de profissionais, de competências diferentes. A gente reúne sociólogos com economistas, com modeladores financeiros, além de, evidentemente, alguns urbanistas e arquitetos. A gente, além de juntar competências diferentes, a gente tenta trazer para junto do debate e do fazer grupos de interesses conflitantes para que a gente possa tentar promover uma grande convergência.
E eu acho que, nesse sentido, a lição da Susan é uma grande lição. Design Trust é um grande fórum de convergência e a gente tem que aprender a fazer isso também. Aqui a gente está muito voltado para a problemática e muito pouco para a solucionática. E a solucionática passa por um esforço de convergência. E a nossa constatação, então, como Urban, é de que, para promover o equilíbrio, ou mitigar esses grandes equilíbrios que marcam a formação do terreno do território urbano de São Paulo, a gente tem que tentar fazer alguns empreendimentos de grande escala. Então, o foco do Urban é a grande escala, né? As pessoas nos perguntam muito, tem certeza? Não tenho certeza, não tenho. A gente está experimentando. A gente achou que a vocação da gente seria de pensar o grande, porque o grande normalmente é tomado por empresas grandes que não pensam externalidade. Então a gente achou, puxa vida, talvez seja aí, né? Talvez a gente possa se imbuir um pouco do peso econômico que a gente conseguiu conquistar em outros setores da economia, para tentar divergir o fazer econômico que é tomado por pontes da água espraiada, né? Como é que chama? Pontes estaiadas, por projetos que sejam mais condizentes com interesses do pedestre, da cidadania do entorno, etc., etc., e não continuemos a aprofundar um modelo voltado para a hegemonia do carro. Então, vocês me perguntam, eventualmente vocês podem me perguntar, você tem certeza que é a melhor coisa? Não tenho certeza, mas é o que a gente está tentando fazer e a gente, evidentemente, também está tentando fazer projetos com escalas diferentes. E a gente percebe também que o poder público, o governo do Estado, o governo municipal, também estão experimentando diferentes escalas. Alguns, depois de algumas desilusões, já pensam que small is beautiful, que no fim só nos resta fazer a pequena escala, olhar para o terreninho, cada um terreno. Enfim, é uma alternativa e eu acho que também em Nova York tem lições a esse respeito. A minha conclusão preliminar, na juventude do estudo do Instituto de 5 anos, é de que a gente tem que tentar tudo, na medida do nosso alcance e das possibilidades. Bom, então as bandeiras muito sinteticamente, a gente tem duas grandes bandeiras. Uma é evitar o muro. A gente está tentando evitar isso que nos Estados Unidos chama Towers in a Park Model, né? O modelo de torres cercadas, né? E a gente tem que evitar o modelo monofuncional, o antigo famoso, vocês são jovens, nem sabem o que é, mas existia um banco que chamava BNH que só fazia isso. Conjuntos habitacionais monofuncionais, isolados, longe do centro e tal. Essas são as duas grandes, digamos, bandeiras sintéticas que a gente carrega como instituição, simplesmente porque a gente acredita que essas modalidades de fazer cidade, elas geram só guetos, elas só não geram um tecido urbano, não produzem espaços públicos e necessariamente são ineficientes, inclusive do ponto de vista da mobilidade. Bom, eu vou passar rapidamente pelo portfólio que a gente estruturou ao longo desses últimos anos e contar em que estágio de progresso que a gente alcançou nesses tempos. Vou passar rapidamente. Vou falar como é que surgiram, quem participou, como é que a gente se posicionou, qual é o futuro deles e depois, enfim, vocês querendo entrar em algum detalhe sobre algum outro projeto, a gente pode passar. Tá? O primeiro projeto que o Urban estruturou na sua carteira chama-se Projeto Casa Paulista. É um chamamento do governo do Estado de São Paulo e que foi lançado em 2012. E era um chamamento público voltado para a introdução de 10 mil unidades de habitação social no centro de São Paulo. Por si só, o chamamento era de uma inovação incrível, né? Ele era inspirado por alguns estudos que haviam sido feitos por um escritório de arquitetura que talvez vocês conheçam, chamado Piratininga, que foi fundado pelo José Armeni, presidente do IAB. A Agência Casa Paulista tinha sido criada havia pouco, e um funcionário, enfim, havia localizado esse estudo e teve a brilhante ideia de fazer esse chamamento. Ele é inovador pelo seguinte: de antemão, ele já pensava em introduzir habitação social no centro de São Paulo, que em si já era uma grande novidade, e pedia para que o setor privado, a sociedade civil como um todo, pensasse em modelos de como isso poderia ser sensível. A gente viu isso como um incentivo
extraordinário para pensar e agir. Ao mesmo tempo, a gente sentiu um medo extraordinário pelo fato de que, se a gente imaginava, se as empreiteiras ganham esse chamamento, se as grandes empresas de construção civil ganham esse chamamento, eles vão introduzir 10 mil unidades de habitação social no centro de São Paulo aos moldes antigos. Então, a gente imaginou que, efetivamente, a introdução dessas 10 mil unidades de habitação social nos moldes antigos seria uma declaração de morte final do centro de São Paulo, não uma possibilidade de inovação. Então, a gente se engajou para participar desse chamamento. Então, essa é a área de intervenção do Casa Paulista. Isso aqui, para quem não conhece a cidade, Susan, não sei se você vai localizar, isso aqui é a Avenida Paulista, né? Esse aqui, você tem o rio Tamanduateí, que divide a cidade entre leste e oeste, sinuoso. Você tem aqui como referências o Parque da Luz, a Praça da República e o Parque Trianon, que fazem quase que uma linha reta. O Casa Paulista, o projeto Paulista, é um chamamento que abrange esse polígono. O governo do estado dividiu o chamamento em 6 lotes. As empresas, enfim, poderiam fazer uma proposição para cada um desses lotes, ou para todos eles. E o que aconteceu, que foi muito curioso, cada uma das grandes empresas aqui do mercado, a Brookfield, a Odebrecht, a Concremat, enfim, essas empresas, a MPE, uma consultora de aeroportos, cada uma delas fez uma proposta de modelagem urbana e econômica e jurídica para um dos setores. Muito curiosamente, nenhuma concorreu com a outra. Provavelmente eles devem ter se ligado, você pega o setor A, F, eu vou no A, e fica todo mundo certo. E essa um pouco era a expectativa do governo, que houvesse um grande entendimento e a coisa andasse para frente. Nós tivemos uma atitude um pouco sorrateira, nós fizemos um trabalho muito silencioso, e fomos o único player que fez uma modelagem, uma proposição para os 6 setores. E a gente, idealmente, imaginava, puxa vida, quem sabe a gente ganha 1, no máximo 2, e quando saiu o resultado, a gente foi muito surpreendido, porque nós ganhamos a modelagem dos 6 setores. Foi uma grande surpresa, foi uma grande surpresa para o mercado, para nós também, e uma grande surpresa porque, basicamente, a gente venceu a modelagem pela força das ideias. Uma coisa linda, você tem uma ideia boa, você vende a ideia, e as pessoas compram. Você não precisa corromper, enfim, estamos falando da fase de modelagem. Esse chamamento é organizado em 2 fases. A fase da modelagem, e a fase da modelagem leva para a fase da licitação, que é a fase de construir, onde você efetivamente ganha a concessão para construir e operar o negócio. Aqui no Brasil, 98% dos casos das concessões públicas, quem ganha a fase da modelagem é quem ganha a concessão depois. Porque é a maneira de se incentivar que as pessoas que gastam dinheiro para a modelagem, para poder recompor seus gastos depois no fim. Então, é uma simetria de informação em favor de quem modela, legal do ponto de vista legal, jurídico, não é? Para que ela participe e ganhe e efetivamente leve a concessão lá na frente. Mas a licitação também ela é concorrencial. Não necessariamente o ganhador da fase de modelagem é o vencedor da concessão. Bom, a ideia básica da modelagem que a gente propugnou na nossa oferta de modelagem é transformar essas áreas não mais em polos de habitação monofuncional, mas algo que fosse algo como isso, né? Com muita mixidade de usos e também mixidade de faixas de renda. A gente procurou misturar comércio e serviços, pensamos muito em ampliar as calçadas desses terrenos, pensamos em atribuir uma certa homogeneidade na norma urbana diante da possibilidade de uma significativa diversidade arquitetônica. Pensamos sempre em combinar aparelhos de desfrute de lazer, como vocês estão vendo. E tudo isso é muito simples, mas é muito inovador no contexto de um chamamento público, né? Vejam, imagine que vocês têm essa situação na Radial Leste. A gente está falando de uma avenida que está exatamente a 800, 900 metros
do Marco Zero da cidade. Você está a uma caminhada de menos de 10 minutos da estação Brás e da estação Dom Pedro. É muito perto da infraestrutura de transporte. E, no entanto, você tem uma faixa de 200 metros de imóveis em estado de degradação e subutilização, de abandono. Então, basicamente, a gente modela uma intervenção nessa área em que a gente cria uma situação como essa. Um grande bulevar, um recuo, uma densificação atrás e os prédios misturados entre habitações de interesse social, a HIS, as habitações de mercado popular, né, para outras faixas mais elevadas de renda, e com esse mix de serviços e de torres também para uso de escritório. Olhando do térreo um pouco assim. E um pouco qual é a situação atual desse projeto. Ele foi lançado em 2012, em 2014 foi lançado o edital para licitação. O Urbem montou um consórcio com a maior empreiteira do Brasil, a Odebrecht. Nós fomos procurados e procuramos a aliança com as empresas de construção para poder efetivamente fazer o empreendimento. A gente achou que a gente participar do empreendimento era uma boa ideia, sobretudo porque também a gente ia poder ter mais controle sobre a gestão e sobre a qualidade do que fosse feito. Por uma circunstância do destino que acho que vocês conhecem qual é, as condições de crédito das construtoras mudaram subitamente por várias razões intrínsecas a elas mesmas, razões vinculadas ao processo de investigação do Lava Jato, que levou inclusive o acionista principal à prisão. E com isso, há 5 dias da entrega da submissão do Casa Paulista, quando as equipes viravam às noites, terminando os cadernos, os arquitetos conhecem muito esse processo de virar à noite, né? A gente, há exatos 5 dias da entrega, quando tudo estava quase pronto, eu recebo telefonema do principal acionista dizendo nós não vamos poder participar para uma mudança absoluta do clima geral. Então, o Urbem não participou desse chamamento, que tem uma boa notícia no fundo, quer dizer, que não é uma vitória absoluta, mas uma vitória parcial muito importante para a cidade, que no dia da licitação aparece um proponente na sala de leilões e que oferece o lance para o lote mais à frente, que era o lote 1. É uma empresa que chama-se Canopus, é uma empresa que não fez contato conosco, que estávamos modelando, que não fez contato com a Odebrecht, que não fez contato com o governo. Ela simplesmente leu o edital do chamamento, leu, fez uma matriz de risco e falou: isso é um bom negócio, isso é um bom negócio, vai fazer bem para a cidade, eu quero participar. E efetivamente participam, e ganham, e estão fazendo a coisa está andando. Coisa de 3 semanas para trás, foi lançado a primeira pedra fundamental de construção, que vai ser aqui no terreno da antiga rodoviária. Então, as coisas estão caminhando, acho que é uma notícia muito alvissareira. A Canopus, essa vencedora, ela tem uma participação acionária do IFC, uma agência do Banco Mundial, que aparentemente terá feito muita pressão para eles entrarem também. Então é interessante, tem uma pressão também de uma agência de fomento americana, quer dizer, internacional, que também dá a sua contribuição para um modelo de negócios que parece ser muito viável, ser muito plausível de ser executado. O Vinícius, eu sei que o Vinícius Andrade é o próximo palestrante, e ele foi um dos participantes arquitetos que desenhou uma dos lotes. Ele vai entrar um pouco mais no detalhe do projeto, e aí eu vou evitar de incorrer em imprecisões arquitetônicas na explicação do projeto, e ele vai passar, então, a falar um pouco também sobre isso. O outro projeto é de uma escala gigantesca. Vamos lembrar só que o Casa Paulista foi promovido pelo governo do estado, o Arco Tietê foi promovido no 100º dia do governo Haddad, portanto, do município de São Paulo, e talvez um dos maiores projetos, ou tentativas de projeto urbano, em termos de tamanho, jamais promovido numa cidade consolidada como São Paulo.
A área desse perímetro equivale à área de Manhattan. Nós estamos falando de um retângulo de basicamente 16 quilômetros por 4 quilômetros. É basicamente o tamanho de Manhattan. E, de novo, aqui é um chamamento público, esse não em 2 fases, mas em 3 fases. Em função do tamanho, se pensou em fazer uma primeira fase em que cada um dos proponentes propugnassem uma visão de futuro para a cidade. Basicamente, muito resumidamente, o Urban propôs uma visão de um parque-cidade em que o investimento e a valorização imobiliária conseguisse pagar uma boa parte do investimento em infraestrutura. A proposição original do Urban previu 3 polos de intervenção, um polo no centro, outro no leste, outro no oeste. Ao final desse processo, muita gente caiu fora. São 2 proponentes que são remanescentes, né? Que é o Barbosa Corbucci, que está aqui, com uma modelagem, e o Urban também, que estão numa fase final agora de proposição. Foi um diálogo muito intenso com a prefeitura, esse processo todo, em que se tentou identificar a escala do possível, né? O que é possível fazer? É uma equação que a gente tenta buscar ainda. E, basicamente, o projeto, dentro do ciclo administrativo de 4 anos, que é muito curto, ainda mais intermediado por um grande acidente político, que é a investigação do Lava Jato, essa extraordinária investigação que promete limpar um pouco a corrupção do país, fez com que a gente tivesse interrompido esse processo de diálogo. Mas, basicamente, esse processo gerou 2 grandes spin-offs, que é o projeto Novo Anhembi, que está em curso, e o próprio Arco Tietê diminuído, que é a proposta de fazer o enterramento do linhão na Zona Norte para a constituição da avenida que se chama Avenida Apoio Norte, muito baseado na ideia, na proposição que o Marcelo Barbosa propôs na primeira fase. Também houve um certo mal-estar ou uma certa surpresa nesse chamamento, porque todas as grandes empreiteiras do Brasil participaram desse chamamento, e o Urban, de novo, pela força das ideias, ficou classificado em primeiro lugar, na frente de consórcios como Odebrecht OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e assim por diante. Esse é um dos spin-offs do Arco Tietê. É um chamamento voltado para a renovação do complexo Anhembi. É um chamamento que está em curso. Nós fizemos uma proposição junto com uma operadora de eventos, que é a GL Eventos, a segunda maior do mundo. O processo está em curso. Eu quero passar rápido, que eu estou me desesperando, que eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu falei muito. Quanto tempo eu tenho, Ciro? 10 minutos, né? Então, basicamente, eu vou passar rapidamente pelas imagens. Acho que a imagem dizem mais do que eu falo. Que é a constituição de um espaço muito complexo, muito misturado, marcado pela mistura de usos. E evidentemente, com o centro de gravidade no complexo de eventos. Uma coisa que talvez importe em função do tema do nosso seminário hoje é que o terreno tem 300 mil metros quadrados. E que a gente consegue, a partir da modelagem urbana e jurídica, sobretudo jurídica, tem uma engenharia jurídica que fez com que a gente conseguisse alocar 100 mil metros, 1/3 dessa área, para áreas de usufruto público, que a gente acha que é uma coisa muito importante. É uma proporção razoavelmente agressiva dentro de um contexto de um empreendimento que envolve investimento privado. Faz parte da agenda do Urban fazer provocações não só ao poder público, mas também ao poder privado. A gente tem uma atitude permanente de modelar e provocar detentores de áreas privadas sobre o futuro do uso das áreas que eles detêm. Então, esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um centro de distribuição na Moca, que é um centro de distribuição de bebidas, e eles têm uma área bastante grande e em que a gente identificou junto com eles, o Marcelo também participou muito desse processo, haveria a possibilidade de compactar a operação deles para 1/4 ou 1/3 do terreno e utilizar
o restante da área livre para desenvolvimento urbano. Então, nós participamos ativamente de uma modelagem, uma proposição para mostrar para eles, donos do terreno, olha o que é possível fazer, é possível transformar a sua área em alguma coisa assim, e você não vai estar fazendo nenhum tipo de filantropia, simplesmente você vai transformar isso, você vai ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo você vai gerar um bem coletivo para a cidade, e você não vai estar fazendo nenhum esforço sacrificando o teu patrimônio. Você pode dizer para os teus acionistas, etc., que isso vai fazer super bem para todo mundo, vocês não vão perder dinheiro. Esse aqui é a mesma atitude que nós tomamos em relação ao terreno do gasômetro, que hoje é controlado pela Comgás. A gente foi para os acionistas da Comgás, reunimos em conselho e falamos, olha, o terreno da Comgás tem uma particularidade, ele é protegido historicamente, mas se você interpretar assim assado e você tiver um cuidado, você pode fazer uma coisa que é muito interessante, você pode ganhar dinheiro e vai gerar um tecido urbano, vai ajudar a recuperar o Parque Dom Pedro, essas coisas, etc., etc. Nós estamos envolvidos também nessa mesma lógica de antigas áreas centrais, industriais em região central. Nós estamos envolvidos na modelagem de um terreno de 150 mil metros aproximadamente no Jaguaré, controlado hoje por um proprietário privado. Isso aqui é um tema de advocacy também, é um tema de defesa de interesses. No começo do Urbem, a gente... numa mesa de discussão, a gente chegou à conclusão que, puxa vida, não faria sentido a gente devotar tanto espaço de estacionamento para os carros, e que a gente poderia eventualmente conceber um marco regulatório mediante o qual a gente eliminasse o estacionamento de rua e basicamente alargasse as calçadas, através de um marco que fizesse com que os carros passassem a ser estacionados em garagens verticais, em terrenos, portanto, muito menores, e como contrapartida se geraria uma série de espaços públicos com isso. Então, nós modelamos um marco potencial regulatório, a gente fez algumas sessões com formadores de opinião, mostramos algumas imagens como essa, que é o antes e depois de algumas situações muito densas, em que o carro realmente atrapalha a circulação de pedestre. E isso acabou redundando numa lei, uma nova lei municipal que foi aprovada no ano passado, e a gente fez isso de forma absolutamente desinteressada, simplesmente pensando o que poderia ajudar. De alguma certa forma também, o poder público foi muito agressivo, ocupando as ruas com ciclovias, o que foi uma coisa boa também. É uma coisa, acho que muito inspirada por Nova York, acho que a Janete foi muito agressiva nessa coisa da ciclovia, a gente se inspirou muito nessa atitude também. Esse é o outro tema de agenda da gente. A gente buscou a FEBRABAN e alguns bancos privados para dizer, puxa vida, a maior parte das agências bancárias são térreas. E elas estão em pontos estratégicos da cidade, elas poderiam gerar muito mais bem coletivos do que simplesmente um serviço bancário. Então, a gente modelou para várias situações. Isso aqui eu vou dar rapidamente passar as imagens. Isso aqui é a situação de um banco. Essa é a planta na situação atual, ela só tem loja sobre loja, e a gente levou essa situação para o dono do banco e falou, olha, vocês poderiam demolir isso aqui, fazer um subsolo, criar um pocket park no seu entorno, verticalizar, o novo plano diretor e o novo zoneamento estão gerando valor extraordinário para a sua propriedade, você pode fazer, além de tudo, um grande bem para a cidade, misturando uso, misturando faixas de renda, eventualmente alocando de fato a cota de solidariedade para dentro do prédio. É difícil de convencer isso, pessoal, não é fácil não, mas a gente faz esse tipo de advocacy. Esse diálogo com alguns bancos caminha, muitos dos bancos já passaram seus ativos para terceiras entidades para melhorar a posição patrimonial, isso é complicado, mas de alguma forma alguns bancos mantêm suas agências dentro dos seus portfólios e esse diálogo continua. É um diálogo hoje muito difícil em função das condições de mercado do Brasil, que são muito difíceis. Bom, eu acho que a gente chegou aqui na terceira parte e eu queria fazer essa pergunta. Eu acho que todo mundo concorda aqui, que, lógico, São Paulo e Nova York têm muitas coisas em comum, elas são as metrópoles mais dinâmicas de seus respectivos países de dimensão continental, são polos de atração dos melhores talentos, da vida econômica principal financeira, etc., da inovação. Mas eu acho que todo mundo concorda aqui que... Pode levar? Será? Eu acho que todo mundo concorda que as cidades são muito diferentes. E eu queria lançar essa pergunta para vocês. Não sei se alguém quer responder. Por que vocês acham
que São Paulo é tão diferente de Nova York? Alguém quer contribuir? Alguém quer dizer, eu acho que é por causa disso, enfim. Vamos tentar fazer um brainstorming aqui. Por que vocês acham que São Paulo é tão diferente de Nova York do ponto de vista da geração de espaços públicos? Loteamento. Ok. Você? Como? Transportes públicos é melhor. Bom. Alguém mais? Oi? Densidade. Densidade já ocupada, tá. Eu vi alguém levantando a mão lá. Eu não ouço. Não dá para ouvir. Manhattan é uma ilha. Tá, ok. Alguém mais? Não. História. História conta. Muito, muito, muito. Não, eu acho que a gente chegou a respostas muito, muito parecidas. Eu vou mostrar o slide e a gente discute, ver se a gente chegou à mesma coisa. Surpreendentemente, deixa eu mostrar esse slide. Isso aqui não é um slide acadêmico científico, mas ele tem números muito brutos, né, com relação a São Paulo e Nova York. É muito curioso, a gente é muito parecido em termos quantitativos. Acho que a diferença é muito qualitativa, né? E acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Por que qualitativamente é tão diferente, né, São Paulo de Nova York? Olha só, a população de Nova York é mais ou menos 9 milhões, o município é 11 milhões. As áreas metropolitanas são mais ou menos iguais, é 20 milhões as duas, né? A superfície total, em termos grandes, é bem parecida, 1.500 km², 1.200 km² para Nova York. A área de parque é 122 milhões de metros quadrados em São Paulo. A distribuição que é diferente, né? É muito curioso, mas 117 milhões para Nova York. O Central Park tem mais ou menos... o Central Park tem 357 hectares. O Parque Vila Lobos e o Ibirapuera somados têm 300 hectares. É justo dizer que a gente some, porque são os dois mais populares, etc., etc., em termos de densidade de frequência, né? Então não é tão diferente. A área verde por habitante é idêntica. Se você divide a área total verde por número de habitantes, dá 13 igualzinho. É muito curioso. E o número de árvores também não é muito diferente. Nova York tem 5 milhões de árvores, na verdade. Mas 2 milhões, mais ou menos, isso foi uma conta que eu fiz, não é nenhum número oficial, estão em áreas públicas. Então, é bem parecido. O São Paulo tem, pela Secretaria do Verde, tem 1,5 milhões de árvores em áreas públicas. Então, é engraçado, né? A gente tem números quantitativos muito parecidos. O que difere muito é a qualidade. E aí, vai uma tabelinha com... acho que eu fiquei sem a tabelinha, desculpem. Mas, deixa eu ver se está por acaso por aqui. Não, eu apertei o botão errado. Aqui. Essas são as razões pelas quais eu acho que a gente tem essa diferença qualitativa tão grande. Acho que muitas delas vocês mesmos falaram. O loteamento talvez tenha a ver com zoneamento, né? Eu acho que o Vinícius, que vai falar depois com vocês, ele fala uma coisa muito, muito contundente. O grid de Nova York, que nasceu em 1811, ele tinha uma visão de futuro. Sorte ou visão, a gente não sabe, mas é uma visão para a cidade que foi muito adaptável às mudanças tecnológicas, de transporte, de mobilidade, e sobreviveu a todas essas mudanças com uma capacidade incrível de regeneração. Nós temos como legado anterior de planejamento, o marco nosso é muito mais recente e que não nos deixa um legado bom. Todo mundo fala muito cheio de dedos, puxa, mas o plano de metas... foi um esforço brutal, foi um esforço interessantíssimo, mas a massa crítica era muito limitada. A gente tem que reconhecer que o plano de metas não nos deixa um legado que sobrevive, por problemas vários, por problemas de, talvez, em primeiro lugar, de um relevo. Nós somos um mar de morros, né, como o George Wilhelm fala. O plano de avenidas não contempla, a gente soterra rios. Então, é um legado muito doentio que a gente herda, ao contrário de uma visão mais orgânica que o grid proporcional. A gente tem que lembrar, alguém falou história, a gente tem que lembrar que, do ponto de vista de história,
a gente herda menos do nosso passado imediato do que os nova-iorquinos. Em 1870, vamos tomar essa referência, 140 anos atrás, 150 anos atrás, Nova York já tinha 1,5 milhões de habitantes. É gente para burro. É muita gente trabalhando e muita gente pensando e pensando o futuro. Aqui, em 1870, nós tínhamos 30 mil habitantes, nós éramos um vilarejo, né? Então, estamos falando de uma rarefação populacional, de pensamento, e também estamos falando de uma baita de uma explosão demográfica, que foi muito, no caso de Nova York, foi muito mais gradual e a explosão terá sido um pouco antes, né? Estamos falando de marco regulatório, de novo a gente vai falar de normas que ajudam a produção do tecido urbano, né? Vou falar de um exemplo, talvez depois na hora de debates a Susan vai nos ajudar com outros exemplos, mas, por exemplo, só agora que a gente vem com uma legislação, nessa legislação de zoneamento e do plano diretor, uma legislação favorável ao surgimento de pocket parks, por exemplo. É uma coisa que já vem há 45 anos em Nova York, a legislação dos POPs. Você tem esses exemplos extraordinários, começando pelo Paley Park, que é um exemplo clássico. E aqui a gente tem muito pouco disso, essa coisa de um marco regulatório que favorece os diversos interesses conflitantes caminharem para uma certa convergência. Alguém falou da evolução do transporte, da mobilidade. Certamente, a infraestrutura. Só para jogar um número muito claro aqui. A gente tem uma rede de metrô de 73 quilômetros. Nova York tem 334 quilômetros de rede de metrô. Seul, que lançou a primeira linha no mesmo mês que a primeira linha de metrô de São Paulo, tem 900 quilômetros de metrô, nós temos 70. Gente, é inacreditável como a gente não tenha conseguido avançar no metrô. 900 quilômetros Seul tem. Então, a evolução certamente da infraestrutura contou na impossibilidade de um avanço maior na fabricação e invenção de espaços públicos. E, finalmente, certamente a gente gerou muito menos massa crítica na produção de reflexão sobre os espaços públicos. Eu não sou do setor, como eu falei para vocês, eu seria capaz, talvez, eu acho que sim, eu seria capaz, espontaneamente, de dar 10 nomes da literatura americana sobre a produção de espaços públicos. E 10 nomes, eu garanto para vocês, que são 10 nomes de pessoas como eu, leigas, que tem literatura que pessoas leigas sejam capazes de entender, que difundem o conhecimento técnico para a grande população. Isso a gente não tem. Isso é uma grande lacuna da literatura que a gente tem. Além da própria do rarefeito que a gente tem na produção, que é menor, é de alta qualidade, mas menor, mas a gente tem um grande gap na comunicação com os grandes interessados, com os grandes stakeholders. E, finalmente, e acho que isso foi dito em alguma palestra anterior, alguém me falou, a gente tem um gap de liderança. A ausência de massa crítica, a ausência de conhecimento nos gerou em São Paulo uma grande ausência de lideranças capazes de mobilizar. E acho que a liderança se faz por encantamento, né? A possibilidade de gerar ideias que encantem a todos. Os interesses são necessariamente conflitantes, então se você não consegue gerar esses diferentes encantamentos, fica difícil de conduzir as grandes transformações que são necessárias. E a liderança é um pouco essa possibilidade de encantamento gerada a partir de conhecimento, luta e sedução. E eu vou terminar, então, como tinha prometido, com esse slide em que eu tento fazer 3 recomendações para os jovens futuros profissionais. A primeira delas é: tomem a fabricação do espaço como um grande esforço de convergência. É um grande esforço de convergência, não só de saberes e conhecimento, mas, sobretudo, de convergência de interesses conflitantes. E aí interesses públicos versus interesses de mercado, que não necessariamente são ilegítimos, a gente tem que sempre considerar, a não ser que vocês acreditem que a luta armada em prol de uma sociedade socialista seja válida. Aí a gente para de conversar, isso é uma outra conversa, a gente vai sentar no bar e conversa. Não é a minha premissa, não é a premissa do Urban. A premissa do Urban é que a sociedade capitalista de mercado é parte inerente da natureza urbana.
O dinheiro faz parte da natureza humana. Aqui a gente tem que falar essas coisas. A Susan, os americanos podem se estudar, se espantar, porque, no fundo, a academia é fortemente de esquerda e é fortemente desconfiada das forças do mercado. Alguma coisa que é muito mais mitigada nos Estados Unidos. Então, eu me sinto na obrigação. Eu não sou um capitalista roxo, sou um capitalista de coração vermelho. Mas eu acho que é fundamental todo mundo comentar e discutir a função do capital. Todo mundo discute na agenda do PT a função social da propriedade privada. E que tal discutir a função social do capital privado? Eu acho que é uma coisa que também precisa ser discutida e precisa ser discutida de peito aberto. A segunda recomendação: promovam a reflexão combinada com a ação. Acho que é uma parte muito essencial da academia, a produção do conhecimento, a produção da especulação. Acho que sem a academia a gente não tem o delírio especulativo, que é a coisa fundamental para a inovação, para o avanço das fronteiras do conhecimento. Mas uma recomendação que eu faria é: academia, estudantes, por favor, atrelem sempre esse esforço de especulação à ação. Não adianta só pensar, tem que pensar e tem que agir, e tem que pensar. A parte da reflexão tem que ter uma parte devotada ao como fazer também. E a terceira recomendação é muito linkada, é um corolário, é uma premissa, enfim, da primeira recomendação: descartem todas as formas de preconceito. E aí eu estou falando não só o preconceito, a gente não tem esse preconceito entre raças, entre etnias, ainda bem, né? O Brasil ainda conseguiu escapar dessas grandes segregações. A gente nos vê muito como iguais. Mas existe uma grande cisão hoje, intelectual, entre mercado, forças de mercado, forças governamentais e forças cívicas. Esse tripé precisa dialogar sem qualquer tipo de preconceito. Se todo mundo conseguisse desvestir do preconceito ideológico, sim, ideológico, para conseguir construir essa convergência, nós vamos estar dando um grande passo e vamos poder catalisar muito mais esse processo de fabricação dos espaços públicos. Muito obrigado. Desculpem-me se eu me estendi. Fico à disposição para as perguntas.